Eu só estive, João Fábio, em Fortaleza uma vez, em 2010. Eu lembro que nessa época eu fui à praia de Iracema, eu ficava encantado assim, porque eu era criança ainda, tinha 11 anos, em 2010, tem um hotel, acho que é em frente à praia de Iracema, né, que tem várias bandeiras, é um hotel internacional, né, ali. E aí eu fiquei encantado com aquele, porque eu vi a bandeira da Alemanha, vi a bandeira da Itália, bandeira da Espanha. Teve o evento, né, esse evento internacional em Fortaleza, mas aconteceu de forma já remota, já em 2020. Mas em 2019 eu consegui participar de um em Recife, e foi também uma semana inteira, né? Eles ofereceram hospedagem, eu fui visitar lá a casa do Gilberto Freire. A trajetória do Gilberto Freire também é interessante, assim, porque como ele nasceu eu ganhei um livro de crônicas dele. Crônicas desde os anos 20 até os anos 80. Então, foram 60 anos que ele colaborou com o Jornal do Pernambuco, né, como cronista. E lá no quarto dele tem até a maneira como ele sentava para escrever, que era todo despojado. Ele colocava uma perna assim. E eu infelizmente não fui nos institutos. Uma das primeiras vítimas da Covid lá em Recife foi um dos irmãos. Tem o Ricardo Brenan e tem o outro também. Acho que foi o irmão dele que cuidava, acho que faleceu, né? Tem a forma como ele se sentava para escrever, porque ele fez tudo à mão. Mas ele gostava de escrever tudo à mão, não era na máquina de escrever, não. Tinha uma responsável, o guia lá contou, né? Porque o filho dele também mais velho, era Fernando Freire, também já é falecido, faleceu jovem. E hoje quem dirige lá, quem coisa é a dona Sônia Freire, que é a filha dele, né? A filha do Gilberto Freire. E o Fernando, parece que um filho do Fernando Freire é casado com uma neta do Ariano Suassuna. Uma coisa assim, tem um parentesco aí. Teve um casamento entre eles. Vi que Beth entrou. Boa noite, Beth. Boa noite, Rômulo. Boa noite a todos presentes. É muito bom estar aqui, participando mais uma vez. Lurdinha ontem falou que achava que não conseguiria fazer o poema, Lurdinha? Mas a poesia... Continuo pensando isso. Eu acho muito difícil. Pelejo para fazer rabiscar alguma cor, mas não consigo, não. Eu conversei, a Raimundinha está aqui de prova, até conversei com a Raimundinha hoje sobre... Ela que é Raimundinha, você tem especialização nessa área de teoria literária, é isso? As suas especializações? A Raimundinha vai falar. Literatura brasileira, minha literatura brasileira, a especialização. E aí tem um detalhe, né? Porque tem as indicações. Eu falei dos versos ali, na distribuição das estrofes, e aí tem aquelas três primeiras quadras que eu mostrei, ali fica a classificação A, B, né? E aí o A é só para a gente situar, né? Que aquela palavra vai rimar com a outra. E é A, B, ou também você pode fazer A e B, né? Que é o A rimando com a primeira, com a segunda rima, e a terceira rima com a quarta. E também A, B, A. Tá quase a Associação Atlética do Banco do Brasil, né? É verdade. Ali na ABB é difícil. Brasil, a ABB. Tem a ABBA, que é aquele exemplo
de quando, por exemplo, tem casa, aí tem, por exemplo, amigo, comigo e brasa, né? É o aqui, a casa com a brasa, o amigo comigo. Claro. Amigo comigo, casa com brasa. É. Tem um... Aí você vê aí no caso, Lourdinha, que esse é o caso do ABBA, porque a casa que está lá em cima, né? Por exemplo, estou na casa junto a um amigo e ele comigo tem mandado brasa. É tipo nesse sentido. Você viu? É A, aí BBA. Sim, a gente pode começar. Certo, pois tá bom. Vou fechar aqui meu. Boa noite a todos. Esperamos que estejam bem. É com muita alegria que damos início a mais uma noite de oficina cultural do Museu Oswaldo, Prêmio Afrânio Castelo Branco. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse rico momento de aprendizagem. Desde já, agradecemos a sua presença e desejamos que esse momento se torne muito agregador. O projeto Oficinas Culturais do Museu Oswaldo, Prêmio Afrânio Castelo Branco, está sendo realizado pelo Museu Oswaldo através da Associação dos Amigos do Museu Oswaldo, a AMOA, em parceria com a Universidade Federal do Piauí, a UFP, e a Secretaria de Estado de Cultura do Piauí, Secult Piauí. Nesse sentido, aproveitamos para agradecer à Secretaria Especial de Cultura, Secretaria de Estado de Cultura do Piauí, a Secult Piauí, Sistema de Incentivo Estadual à Cultura, Lei Aldir Blanc, Prêmio Afrânio Castelo Branco, Associação dos Amigos do Museu Oswaldo e a Universidade Federal do Piauí. Falamos de um projeto que tem como objetivo ofertar atividades culturais gratuitas e realizadas de forma online, por causa da pandemia do Covid-19, na qual nos encontramos. Todos esses encontros culturais, que foram iniciados em julho de 2021, estão sendo transmitidos por meio de lives, com duração média de 3 horas. As oficinas têm temas diversificados e criativos, que visam sensibilizar e estimular a participação do público. Cada encontro é destinado a um grupo específico e as vagas são limitadas. Esses momentos culturais serão conduzidos por artistas regionais, através de exposições interativas, que irão trazer novas ideias para os participantes, além de levá-los a refletir sobre a importância da valorização da cultura regional. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2022, iremos apresentar a 8ª oficina cultural, que tem como título Recriando Emoções, uma oficina sobre confecção de poemas. É com muita honra que anunciamos o professor Rômulo Rossi Leal Carvalho. Rômulo é graduado em História, com laurea universitária pela Universidade Federal do Piauí, Campus Senador Elvídio Nunes de Barros. É mestrando em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. Escritor, poeta e cronista. O professor Rômulo é autor das obras Além do Mais, de 2015, Sinais de Vida,
Reflexões de um Leigo, em 2019, Luz no Horizonte, em 2021, e Cinzas de uma Mansão, também em 2021. É também coorganizador das obras História em Crônicas, em 2019, e Histórias do Brasil, Caminhos Didáticos para Abordagens Históricas, em 2021. O objetivo geral dessa oficina é proporcionar uma leitura apurada e empírica acerca da produção de poemas sobre os mais diversos temas, em consonância com a confecção de textos poéticos de 4, 6, 7 e 10 estrofes. Colocamos a importância de assinarem a lista de frequência, que será disponibilizada em breve para que sejam confeccionados certificados, e ressaltamos que apenas com a assinatura da lista nos 2 dias, o ouvinte terá direito à certificação. Aproveitem bastante esse momento cultural, pois será muito importante para a construção do conhecimento acerca da confecção de textos poéticos. É recomendável que tenham papel e caneta para fazer anotações. Sintam-se à vontade para interagir conosco. Ao final da fala do oficineiro, abriremos espaço para dúvidas e contribuições. Esperamos que vocês aproveitem ao máximo esta experiência. Boa oficina para todos. Com a palavra, o professor Rômulo Rossi. Então, boa noite a todas e todos. Boa noite. Eu quero reiterar, né, meus agradecimentos aqui por essa oportunidade de estar tanto envolvido junto com esse projeto, envolvendo a Associação dos Amigos do Museu Oswildo Albano, o próprio Museu Oswildo Albano, né, agradecer aqui na pessoa de Lourdinha, de seu Albano, de Beth, agradecer aos monitores que nos ajudaram a conduzir ontem, né, Juliane, Mariana, João Fábio, Dinorá, e agradecer também ao público que tem vindo participar conosco, o público estudantil, também aos professores, né, no caso, Raimundinha está aqui conosco, voltou hoje, né, Raimundinha? Que bom que está aqui com a gente. Deixa eu saudar os demais aqui também presentes. Ana Clara, Karina, Leandra, Maria da Conceição, Tamires, Yasmin, sejam todos muito bem-vindos. Ontem eu comecei a falar, e eu acho que eu devo reiterar também, a importância de, quando a gente fala em poesia, do empirismo, né, da empiria, da experiência. Né? Às vezes, eu disse que a gente escrevia em 3 momentos, geralmente no momento de desolação, que é aquele momento de tristeza, no momento de obrigação. Nós temos obrigações, então, principalmente quem é da área das letras, da história, da filosofia, então, até das áreas das ciências exatas também. É preciso desenvolver a escrita, né? Os relatórios de estágio, por exemplo. Então, há esse momento de escrita por obrigação. E há também, e às vezes, dentro dessa obrigação, a gente também encontra os escritos por inspiração, né? Hoje eu trouxe para esse momento, esse segundo dia, como eu comentei ontem um pouco, um dos poemas que eu acho que mais bem escritos da língua portuguesa, que é o poema Psicologia de um Vencido. Não é um poema, assim, de otimismo, como eu costumo escrever. Geralmente eu costumo escrever poemas que vão versar, como vocês vão ver hoje alguns exemplos, de temas mais memoriais, sobre o campo, sobre compreensão, sobre luz. Tanto é que o meu último título é Luz no Horizonte. Então, são poemas, mais assim como eu gosto de classificar, poemas de fim de tarde, quando às vezes a gente tem aquele tempo para sentar, para pegar um livro ali, sentar, ler, buscar uma calma que a gente precisa, né? A gente vive de uma forma muito atribulada, uma aceleração, tudo tem que ser feito ali de forma muito rápida, e às vezes falta aquele momento que a gente tem de, sabe, de ficar a sós com o livro. E, aliás, não é nem a sós, porque você estando com o livro, às vezes você está na companhia de
um grande amigo, né? O livro pode ser um seu grande amigo em muitos momentos, né? Então, os poetas, as poetisas, os romancistas, os ensaístas, nós somos, e aí eu estou me incluindo aqui, mas não estou me colocando no rol dos clássicos, não, mas eles têm seus momentos difíceis, né? Escreveram, às vezes, em momentos difíceis, não sobreviviam necessariamente da produção poética, dos livros. Tinham atividades paralelas, mas não deixavam a poesia de lado, né? Acreditavam que podiam realmente transformar a sociedade em que eles viviam por meio do poder da palavra, né? Então, se alcançasse... tinha muitos, o próprio Machado de Assis em si, como fundador da Academia Brasileira de Letras, que foi funcionário público, ele lança uma luz assim, para a gente pensar hoje, de um outro contexto, lança luz para nós que aqui estamos, acreditando no poder que tem um estudo sobre fotografia, no poder que tem um estudo sobre o teatro, no poder que há no cordel, no poder que há no poema, de uma maneira geral, e em outros temas de relevância cultural que virão para completar, né, essas apresentações, essas oficinas. Bom, então aqui, temas e poemas, né? Um poema pode abordar diversos temas: memória, economia, política, religião, cultura, gênero, entre outros, que fazem parte da sociedade em que se encontra o autor, poeta, escritor. Cabe, não obstante, a ele abordá-los ou não, né? Isso é interessante porque vocês vão percebendo que, por exemplo, na música, né, toda música é uma poesia, de certa forma, ali elaborada, metrificada e trabalhada numa partitura para poder ser executada, né, cantada, enfim. Então, vocês vão observar que o contexto social do autor, onde ele vive, ele decide muita coisa, mas o mundo em volta dele também vai influenciá-lo, as circunstâncias. Nós vemos o caso de, por exemplo, muitos artistas da Jovem Guarda, eles escolhiam aqueles temas da vivência de jovens dos anos 60, né? O que era que alguns jovens dos anos 60 gostavam ali? Como é o caso, por exemplo, de quem ficou mais em alta, digamos assim, com o programa Jovem Guarda em si, né, com o movimento ali no Rio, no eixo Rio-São Paulo. O Roberto Carlos, o Erasmo Carlos e a Wanderleia. Então, ele, Demétrios, Gerry Adriano, e todos eles estavam cantando mais o amor, os brotos. Hoje, você falar para uma menina, você é um broto, é uma linguagem que as meninas não vão nem... É outra coisa. Hoje é a questão do crush, né? Ver como é que vão mudando as coisas. Naquela época, para falar de uma garota por quem se interessava, ele usava, olha, o broto, né? Quando me livrei do guarda, o broto não vi, né? O uso da palavra broto. Aí hoje, ai, que brotinho lindo. Não tem, vai mudando, vai se modificando o uso, né? E alguns poemas e algumas músicas, no entanto, por que são considerados... O que faz de uma obra, de um poema, que ele seja clássico? Né? É justamente esse fato dele conseguir atravessar diversas épocas, diversas décadas. Né? É impressionante essa questão de originalidade, isso... Não sou eu que estou dizendo, é um autor, o historiador Ítalo Calvino, que diz que um clássico é aquele que tanto tem originalidade como tem capacidade de ser durável, né? Aquilo que ele produz, seja um livro, seja um poema. Então, não é uma coisa passageira, né? Não é uma coisa que a gente diz assim, não, foi a mídia que projetou, não, foi fulano que fabricou, não. Quando é a pessoa de verdade, aquilo permanece, aquilo fica. E é isso que eu enxergo, por exemplo, aqui hoje, a gente aqui reunido, no Museu Oswildo Albano, né, que recebeu, como o Beth
falou para a gente ontem, o nome de Museu Osildo Albano após a morte do seu Osildo, né? Então, ele reunia toda uma coleção, um material, um acervo, justamente porque acreditava nesse poder. A fé na cultura, na experiência que a gente vai levando do contato com o outro, na construção da alteridade, do respeito, isso vai traduzindo nas nossas atitudes quem nós somos e nos eterniza. Então, é assim também com os bons poemas. Os bons poemas, eles vão eternizando muitos autores. Bom, não há uma restrição, uma limitação que impeça o poeta de falar sobre o tema que ele queira. Todavia, é bem provável que cada autor opte por expressar em seus poemas reflexos de suas vivências, seja no campo, na cidade, sobre sua profissão, ou até sobre a poesia em si. E antes de mostrar aqui os modelos, eu recordo aqui, Beth está aqui, ela pode me ajudar nesse sentido, lá em uma, Beth, ali perto ali onde estão os livros, né? Na sala ali principal, onde tem a cama de Osildo, enfim. Tem um texto que me chamou muita atenção naquela época, acho que foi um acontecimento, um caso, né? Um conflito que Osildo teve de resolver como advogado, acho que era uma causa, sim. E aí tem uma lição lá, não é isso? Que aí eu vejo que ele fala em Jesus como não só como um bom advogado, mas também que se mostrou um justo juiz. Não é isso, Beth? Boa noite. Olha, quem poderia explicar melhor do que eu seria tio Albano, se ele quisesse pronunciar aqui. Ele é quem acompanhou, sabe, toda essa questão. Ele falará com mais propriedade do que eu. Eu peço desculpas por isso, mas eu penso que tio Albano ele falaria melhor do que eu sobre isso, porque ele testemunhou muita coisa, ele acompanhou, né? Uhum. Né, tio Albano? O quê? Seu Albano tá me ouvindo aí, não tá, seu Albano? Tô. Pois bem, eu estava me referindo aqui, conversando com o pessoal, sobre aquele texto que está colado lá na sala de Osildo, que fala sobre Jesus não só como um bom advogado, mas também como um justo juiz. Eu achei profunda a lição. Tinha sido um caso, né, não sei se foi na justiça, alguma coisa, que acho que Osildo relata com um outro amigo, não é isso? Justamente, João Melo. João Melo o nome dele. Era um amigo de infância dele. Uhum. Então, é interessante isso, né? Ele comenta com o outro amigo exatamente uma situação... Olha, vejam só, situações do nosso cotidiano que fazem com que a gente produza uma crônica, produza um ensaio, um artigo de opinião, um desabafo literário. Eu sinto aquele texto como um desabafo literário. E até falar sobre a poesia em si. Então, vejamos, né? Bom, aqui eu trouxe um trecho, né, do livro, do poema Rio Guaribas, de Deolinda Marques, né? Deolinda, que esteve na presidência da Alerp nos últimos 2 anos, agora assumiu o professor Francisco de Assis. E nesse livro recém-lançado, né, lançado no ano passado, Poesia Bissexta, ela escreveu, né? As águas que lavaram meu coração puro de criança foram as águas límpidas e claras do Guaribas de outrora. As águas que mancham meu coração amargurado de adulto são as águas poluídas do Guaribas de agora. Guaribas que se foi secando aos poucos, agonizando como um animal que morre na solidão. A mão do progresso sangrou o rio e o meu coração. Olha, no caso aqui, né, Lourdinha,
ela não usou versos na meta. Ela fez o poema, dividiu nas estrofes, mas ela fez sem o uso de rimas, né? Ela fez em versos brancos. E aí é onde surge uma questão, às vezes, para quem está escrevendo poesia, quem está começando, quem vê que gosta de poesia que está começando. Observemos que, no poema Rio Guaribas, a autora não faz uso de rimas. Nesse caso, não se trata de uma poesia? Será que ela não demonstrou emoção ao escrever? E aí a gente tem uma resposta no próprio poema. A gente volta ao poema e vê, onde ela diz, as águas que lavaram meu coração, onde ela personifica, né, a água que lava o coração. As águas que mancham meu coração. A mão do progresso sangrou o rio e o meu coração. Demonstram emoção por parte da autora, mesmo sem existência de rimas. Aqui chegamos aos chamados versos brancos, que trazem outra sonoridade que não a rimada para a poesia. Não só Deolinda, mas Vilebaldo também fala sobre o Rio Guaribas, né, sobre o que restou do Rio Guaribas. Chico Miguel também fala um pouco sobre isso. Eu tenho o livro de Chico Miguel, A Minha História de Picos. Então, a gente vê que essa relação entre o Guaribas e a própria construção, a formação da cidade de Picos, ela é bem notória. E ela está presente na análise tanto historiográfica como poética de muitos autores picoenses e que também estão próximos, né? Qual ou quais temas predominam nesse poema? Aqui nós temos o caso do livro da professora, né, Firmina Arraes, que é o livro Rastros, né? Se vocês puderem ampliar um pouquinho, a gente já vai observar no livro, acho que se der para ampliar, Mariana que está conduzindo aí os slides, é João Fábio. Ampliar um pouquinho, mostrar o livro Rastros, tem as pegadas aqui, ó. É uma estrada, e aí tem as pegadas para justamente fazer jus. Ó, vocês observem que tem, vocês conseguem notar, né? Que ela colocou as pegadas justamente para dar... É muito comum a gente encontrar, principalmente aqui onde eu vivo, onde muitas pessoas que são do interior vivem, caminhos assim, onde tem a favela, onde tem só o espaço aí das pegadas na areia, né? Pode botar a tela ao normal, né? Então, ela escreveu esse poema, aliás, esse livro, em 2011, foi editado lá em Teresina, e ela usa uma outra... nós vamos ver aqui um outro formato de poema, com o título Canto dos Pássaros. Vejam só, aqui no caso da dona Firmina, ela vai colocar, antes de eu ler, eu vou comentar isso. O primeiro verso com o segundo verso vão rimar entre si, e o terceiro verso vai rimar com o sexto verso, e o quarto e o quinto vão rimar entre si. Vamos ver aqui. Ao raiar de um novo dia, só se ouve a melodia dos pássaros a festejar. Eles não cantam baião, mas acordam o sertão com seu bonito cantar. Tá vendo? É uma forma bonita também de se escrever assim. Ela colocou ali como se fosse A, né? E B, aí A e B. Ficou assim, a gente está falando do ABB. E aí, dia, melodia, aí festejar com cantar. E baião e sertão. Ela continua. Não tem bombo nem pandeiro, mas soa no mundo inteiro sua bonita canção. Não precisa de instrumento para despertar sentimento no fundo do coração. O seu canto é tão profundo, sensibiliza o mundo, traz um sentido para a vida, chega até a amplidão, faz acordar a emoção que se encontra adormecida. Pode passar, não? Isso. Olha só. E aí eu fiz eu compus aqui. É importante notar, assim como enfatizar,
que existem várias vertentes da poesia que se derrama, onde a emoção se declama entre tristes e contentes. Então, eu compus aqui uma estrofe semelhante à maneira como Firmina Arraes colocou naquele poema. E outro fator, quer dizer, então, Rômulo, que quando eu for usar um formato para produzir um livro, eu preciso usá-lo em todo o livro? Não. Os autores ficam livres para isso. Eles podem fazer um soneto, como eu mostrei ontem, né? Duas estrofes de 4 versos e 2 estrofes que vão interagir. Pode ser uma quadra e pode ser desse formato aqui, todas no mesmo livro. Diversifica o livro e mostra também que o poeta ou a poetisa, eles têm essa versatilidade. Eles escrevem um mote decassílabo, eles escrevem uma cestilha, eles escrevem um soneto. Isso vai mostrando as diversas faces do poeta, os diversos formatos que ele escreve. Então, o que há de diferente nessa estrutura? Eu acabei respondendo, né? Já que foi a ordem. Alguma dúvida até aqui sobre esse outro formato? Alguém pode comentar no chat se tiver alguma dúvida sobre esse formato. Pois bem. Bom, aqui nós temos um outro livro, né, que é o livro Recados, da professora e escritora também Fidélia Rocha, né, de poesias também, né? E aí, lá nós ouvimos o canto dos pássaros. Aqui tem o canto da árvore. Então, vejam a proximidade desses temas no que diz respeito à vida que a gente dá, a gente que eu digo do campo, né? A vida que a gente dá à natureza. Como é que a gente se comunica, né, com a natureza, com os pássaros, e como aquilo vai criando uma... a natureza já é viva, né? As árvores são vivas, né? Os animais ali vivos. E como é que a gente vai dando vida a eles na poesia, né? Que já é um outro passo. Canto da árvore. Trago aqui em meus galhos tão tenros e fraquinhos, promessa de agasalhos aos lindos passarinhos. Quero crescer, dar fruto, fome, sedes matar. A todos uso fruto de tudo que eu gerar. Se me feres, dói tanto, dilacera o meu ser. A seiva vira pranto e começa a escorrer. Quero a todos servir, com a sombra abrigar. A missão de existir é um ao outro ajudar. Olha só esse poema. Além de aqui tem um fundo, uma lição que traz de que a natureza, ela é, pela própria existência, a essência dela é essa, de ajudar. Mas que é preciso o quê? Que o ser humano cuide, né? Ou seja, ela tem a promessa de agasalho aos passarinhos, como ela coloca no primeiro verso. Ela coloca que ela quer crescer, que a árvore quer dar fruto, quer gerar. Mas olha só, se me feres, dói tanto. Quem poderá ferir, né? O que a autora busca ao dizer isso, né? Aqui, a autora, ela se coloca como a própria árvore, né? Ela se coloca no lugar da árvore. Dói tanto e dilacera o meu ser. E a seiva vira pranto. Ou seja, o oxigênio que a árvore é capaz de produzir, ou a mesma inspiração, começa a escorrer. Não é isso que ela quer. O que ela quer é servir com sombra a abrigar. Porque a missão de existir, olha só, aí resumindo a missão da existência humana para a autora aqui, é um ao outro, olha, com a sombra a abrigar. A missão de existir
é um ao outro ajudar. Então, aqui nós temos dois panoramas. Nós temos um panorama de uma natureza que inspira, que fala, e também de uma natureza que ajuda o sujeito leitor a se sentir parte dela, né? No meu livro mesmo, Luz no Horizonte, eu comento essa experiência de olhar para o horizonte e encontrar inspiração para escrever, né? Unir o que eu escrevo com o que o horizonte ali me diz. No poema Vida Lacrimal, né, que é do meu primeiro livro, né, eu conto a conversa de alguém com... Eu vou declamar e aí vocês vão compreendendo, né? Eu disse assim, sua vida é lastimosa, a minha nem tanto. Não, sua vida é lastimosa, a minha nem tanto. Mas te vejo em pranto pela sorte que é desairosa, né? Sendo ela desairosa da pureza desprovida, ao desprazer atribuída pela fonte indecorosa. Assim, pela melancolia, lamento seu estado, nem lembrar-se-á do passado, quando então chegar o dia. Dizia o canarinho, mas não podia... Não, dizia o passarinho, mas não podia falar, e pela expressão do olhar, via-se triste o canarinho. Então, aí, é como se fosse um canário e alguém interagindo, conversando. E um lamentando, o canário que possivelmente estivesse preso numa gaiola, lamentando a vida do humano que está ali livre, mas que está preso a alguma amarra, né? Que não está consciente livre. O pássaro lamenta a condição do homem nesse poema, né? E aqui para refletir, né? Tanto esse que eu declamei do poema Vida Lacrimal, do canário, o canto dos pássaros e o canto da árvore. São notáveis semelhanças entre os poemas anteriores, né? Em que sentido? De que forma as autoras tecem suas emoções? E aí eu gostaria de ouvi-los um pouco, né? Pelo chat, ou quem quiser abrir o microfone, pode se sentir à vontade para comentar, se desejar comentar um pouco sobre essa interação entre poema e o ambiente bucólico, a natureza. Podem se pronunciar no chat, que eu estou aqui para ler alguma dúvida também. Em ambos os poemas aí, Rômulo e pessoal presentes, né, a temática abordada, né, é exatamente essa temática da vida campesina, né, a vida campestre. E em que sentido? Nesse sentido do canto, da denúncia, né, aos valores, a preservação da natureza, a preservação dos rios, a preservação das espécies. Isso, e é interessante, né, nesse sentido que é aí onde a gente se volta um pouco para o que eu comentei ontem, de veia poética, né? Por que a gente tem, então, esse desejo de expressar por meio das palavras o ambiente campesino, né? A gente, às vezes, olhar para uma flor, né? Olhar para uma pétala de flor, e a partir dali a gente construir a gente criar um outro mundo. Então é por isso que a gente recria, de fato, a emoção. Porque às vezes quem é do campo, até quem não, e vai até o campo e contempla, né, uma árvore frondosa, vê um lago que às vezes teve boas memórias na infância, e aí de repente
vem à mente aquele desejo de escrever alguma coisa, de deixar o seu rastro no mundo, de deixar o seu rastro, como sugere a dona Firmina, e o seu recado também, né? Que a dona Fidélia, ela diz isso na apresentação, que esses meus recados possam chegar, né, até aqueles que os desejarem. Então, eu coloquei três aspectos aqui, né, que Raimundinha comentou também sobre local de produção, né, um lugar comum para as autoras, né? Elas olham, elas observam, e aí a natureza, que já é viva, ganha uma vida no meio das letras também. Uma memória sobre o campo, mesmo residindo na cidade, né? Mesmo ambas residindo na cidade, mas que tem a memória seja da infância, da adolescência, e a personificação, né? De dar uma vida, de colocar a árvore ali como o eu do poema, né? Como se a árvore falasse, como se ela estivesse falando, ela própria, né? Ou quando um pássaro mesmo fala. Né? Tem também, Rômulo, de a poesia aí cumprir, e a literatura cumprir sua função social, que é esse espírito de denúncia, né, aos maus tratos, à natureza, ao meio ambiente, aos animais, enfim, à natureza, não é isso? Isso, exatamente. É a função denunciativa mesmo, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente está falando de emoção, que a gente sente, a gente também está preocupado, né? E o futuro da fauna? E o futuro da flora, né? Bom, aqui eu trouxe, essa é a capa do meu primeiro livro. Olha que eu tenho poemas aí que eu fico pensando, gente, por isso que eu estou comentando isso com vocês aqui, e no fim da fala ontem, eu disse, é sempre preciso que a gente passe para outra pessoa ler, para que outra pessoa também dê o seu ponto de vista, que todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Depende do ponto em que você está. Então, se você está num ponto em que você já é um poeta, você vai dizer, olha, tem que arrumar aqui, tem que arrumar acolá, tem que diminuir esse aqui, porque a métrica não vai ficar boa. Eu gosto muito dessa expressão, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Se a pessoa está num ponto em que ela está no mesmo patamar que o seu, vocês têm que encontrar uma outra pessoa para dizer, olha, vamos conversar, vamos dialogar aqui para poder fazer algo legal. Nessa época, olha só, eu escrevi esse poema, o livro foi lançado em 2015. Isso, Karina, esse foi o meu primeiro livro. Foi o meu primeiro livro, o primeiro livro que eu lancei em 2015, eu tinha 16 anos na época, né? E aí, como vocês podem perceber pela forma que eu falo, eu tenho uma certa aceleração do pensamento mesmo. Eu tinha muita vontade de lançar isso. Eu nunca gostei de escrever para engavetar, né? E aí, esse poema, na verdade, ele fez parte dos primeiros momentos que eu estava escrevendo, né? Quando eu tinha mais ou menos esse poema, se não me falha a memória, é de 2008. 2008, ali, eu tinha 9 anos nessa época. Eu tinha 6, 7, quando eu já brincava de ser artista. Eu assistia muito televisão, tinha aquele sonho de estar no palco, de cantar, de escrever, de atuar, enfim. E aí, eu gostava muito de música, e aí eu ouvia muitas cantorias também. E era comum aqui no interior onde eu residia, a cantoria, né? Por isso que eu memorizei aquele poema que eu declamei ontem, aquela canção, O Homem que Zombou de São Francisco do Lucas Evangelista. Aquilo fazia parte do meu cotidiano. E aqui eu fiz, nessa época, com os 9 anos, eu compus esse poema aqui, escrevi, aliás, porque ele não foi musicalizado, e, na verdade, ele não tem o ABAB, né? Ele só está rimando o segundo com o quarto verso mesmo, né? Porque eu não tinha muito essa noção ainda, naquela época, do que era AB, AB,
ou AA, BB. Eu vim ter isso depois, quando eu li mais outros trabalhos, aí é que as coisas foram ganhando forma. E olha só o que é que eu pensava nessa época, com 9 anos. Isso não aconteceu de verdade, mas eu pensava, né? A gente cria muito disso também. A gente recria, aliás, né? Eu estava passeando numa pequena pracinha, quando me sentei perto de uma mocinha. Perguntei para a mocinha qual era o nome dela. Ela respondeu para mim, meu nome é Lauriela. Até hoje eu penso, de onde foi que eu tirei esse nome? Onde é que existe esse nome na face da Terra? Lauriela, né? Depois de conversarmos, ela olhou para mim e disse, tenho que ir, vou cuidar do meu jardim. Nunca mais a vi, nunca mais a encontrei. Mas aquela mocinha eu ainda acharei. Olha, então eu fiz esses rabiscos desse poema aqui e fui mostrar logo para o meu avô no livro, inclusive eu explico cada poema, um momento, né? E aí eu fui mostrar para ele, ele disse, olha, você tem veia poética, porque justamente ele é de uma época que a poesia para ele é a poesia rimada. Então ele disse, olha, invista nisso, vai anotando. E agora eu me recordo também aqui, né, que a professora Raimunda Leonida está aqui, Raimundinha, né, quando eu tinha mais ou menos a idade que eu lancei esse livro, lá na igreja, a gente sentado próximos, ela falou isso para mim, olha, o que você foi escrevendo, você vai guardando, vai compartilhando com quem entende disso, com quem já publicou, porque aí chega sempre o momento, né? Há um tempo, ao menos aos cristãos que acreditam nisso, né? Que há um tempo para tudo, né? Há um tempo dos homens, o tempo, a condição espiritual, a condição temporal, né? E aí, esse foi um dos poemas do Além do Mais, que esse é um dos poemas um dos primeiros mesmo que eu escrevi, e que tinha já esse formato, e que não estava tão... Eu revisei, é claro, na época, depois com os 16 anos, mas a ideia era essa, né? As palavras eram essas. Pode passar. Bom, aqui também no meu primeiro livro, tem esse poema Velha Serra, que a gente chama a Chapada de Serra, né? Quando você vê falar em serra em outros lugares, geralmente o pessoal pensa num lugar, um planalto, né? Um lugar alto, que chama de serra. E a gente chama serra, fiquei acostumado a chamar a serra onde tem areia, a chapada, né? E aí vem-me um pouco, aqui é muito memorial esse momento aqui. Com o corpo a vibrar, os olhos a brilhar, a consciência a rememorar, vem-me a lembrança de quando eu era criança, na velha serra a me chamar. Com o ato rotineiro, recreava ligeiro, era o mensageiro da alegria incessante e caminhava saltitante para o pé de cajueiro. Sem astúcia ou sanha, até fazia campanha. Era essa artimanha, o proveitoso firme fiz, ficando sempre feliz quando apanhava castanha. Então, aqui é um retrato do sujeito que é criança, que está andando numa estrada, às vezes, arenosa, ou numa estrada que tem o xerém, que a gente chama, né, as pedrinhas juntas, e que vai se deixando conduzir pela emoção e vai expressando por meio da arte, da poesia, a literatura, aliás, né, que é a sexta arte. Hoje temos 11 tipos de arte, a literatura a sexta, e que usa da poesia para desabafar também. Né? Pode passar. Bom, e aqui nesse poema, eu queria até que alguém o lesse, né, alguns monitores ou alguém do público, lesse o poema Ferida, que também está nesse livro, na página 123 desse meu livro, que faz uma denúncia. Eu quero que uma pessoa ler, depois a gente comenta aqui qual a denúncia que eu fiz no caso do poema Ferida.
Não pode voltar para o ferida para alguém, no caso, algum de vocês leem? Eu posso ler? Algum dos participantes querem ler? Não? Vou fazer a leitura. Ferida. Com o aval da crueldade, a malevolência se afama, sem a mínima piedade, a própria alma difama. Consentiram com a morte da pobre criatura, para atingir a sorte de outro a essa altura. Negligenciaram no atendimento o que ninguém aconselha, resultou no falecimento de uma indefesa ovelha, uma situação crucial, em forma desumana, ferir a vida animal para atingir a humana. Olha, aqui, quando a gente lê a primeira vez, a gente pode pensar assim, é um pano de fundo para uma situação entre humanos, mas na realidade não foi. Né? Eu, como autor aqui, eu explico a vocês, né? Foi algo que aconteceu de fato. Quando uma pessoa quis se vingar de outra, atingindo a vida animal, a vida mesmo de uma ovelha. Aqui se trata, de fato, literalmente, de uma ovelha, não de um sujeito, porque a ovelha, né, a palavra ovelha em si, ela também ganha, ela pode se tratar de uma pessoa, né, na concepção cristã. Né, quando a gente tem a ideia do pastor, do bom pastor, e das ovelhas, as ovelhas que ouvem a minha voz. Obrigado, Beth. E aí, o que acontece no poema Ferida? Por que também eu dei esse título de Ferida? Porque muitas vezes, quando alguém quer machucar outro alguém, para machucar aquela outra pessoa, alguém machuca um terceiro, né, ou uma terceira, que é muito importante para aquela outra pessoa, porque faz com que doa mais nela. Não é isso? Isso não acontece muitas vezes? Eu acredito que vocês já tenham visto os casos assim, né? Então, nesse poema, eu fiz essa denúncia, que aconteceu de a ovelha, por exemplo, ficar à beira da morte e a pessoa consentir, não ajudar o animal, porque tem, muitas vezes, uma intriga, uma despeita, um desafeto com o, entre aspas, dono da ovelha, né? E os animais, eles são inocentes ali. Eles não sabem, eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Eles ouvem mesmo a voz, eles conhecem muitas vezes o dono, mas eles não têm eles não são racionais como nós. E isso não acontece só entre humanos, dois humanos, como foi aqui no poema Ferido, né? No poema Ferida, aliás, mas isso acontece também se fosse três humanos aqui. Esse poema, ele abre esse leque para pensar nisso, né? Ferir a vida animal para atingir uma situação crucial em forma desumana. Ferir a vida animal para atingir a humana. Então, muitas vezes, essa vida animal ou esse ser irracional pode não ser uma ovelha, se a gente for mais a fundo no poema, for interpretar, fazer uma crítica literária. Pode se tratar também, às vezes, de uma criança, né? Muita gente, às vezes, trata mal uma criança porque a pessoa tem um desafeto com os pais daquela criança, sendo que a criança é inocente nesse sentido. E os animais são inocentes. Às vezes envenenam gatos, cachorros, né? Por uma questão, às vezes, para afetar, não em si o bicho, o animal, né? Mas para afetar, às vezes, quem o defende. Então, acontece isso. Por isso que se trata de uma ferida. Vocês entenderam todo esse jogo de palavras, de lição que um poema é capaz de despertar?
numa pessoa, e por isso que ler é também interpretar o mundo e as relações humanas, e não só humanas, mas dos humanos com os animais também. Podem escrever no chat se compreenderam, se ficou alguma dúvida quanto a esse poema também. Bom, então, essa é a capa do meu livro mais recente, né? Que é esse, Luz no Horizonte. Né? Eu estou com um exemplar aqui. Inclusive, depois eu quero enviar, né, para o museu, Beth, presente para vocês. Aqui o livro Luz no Horizonte. Muito obrigada, Rômulo. E eu quero também adquirir, viu? Você disse que vai doar um para o museu, mas eu também faço questão de ter uma obra sua, né? Difícil vai ser escolher, Rômulo, porque eu já vi que é uma missão complicada, escolher qual o melhor. Pois bem, concordo, Beth. Concordo. Eu fico muito feliz, Beth. Fico muito feliz pela consideração de vocês. Eu sei que isso é muito real, é franco. Né? A gente, pelo tempo que a gente conviveu ali no museu, eu senti isso de forma e fico muito lisonjeado e feliz com isso. A Karina tem a versão dele no e-book na Amazon, também, lá a versão e-book, e eu tenho eles comigo. Eu posso enviar para Picos, né? A pessoa pode falar comigo mesmo. No fim, hoje eu vou deixar e-mail aqui, contato. Podem falar diretamente comigo que eu tenho vários exemplares ainda do Luz no Horizonte, e eu aproveito, eu falo dele no caso aqui, porque a oficina é sobre a confecção de poemas. Mas junto dele eu lancei um romance, né, que foi o Cinzas de uma Mansão, e foi o meu primeiro trabalho nessa área do romance, que já é outro gênero, né? Bom, um dos poemas de Luz no Horizonte é esse, Santo Destino, né? Eu também gosto de falar, às vezes, de pessoas com as quais eu convivi ao longo da minha vida, algumas que já, infelizmente, partiram, outras que ainda estão conosco, comigo, nesse tom mesmo de memória, mas de entender como a vida ela é preciosa e como vale a pena viver, e como vale a pena a gente conhecer pessoas agradáveis, pessoas que deixam marcas na nossa vida. Né? Às vezes, isso não é só na família que eu me refiro, são os amigos, embora muitas vezes poucos, mas que são aqueles amigos verdadeiros, né? Os amigos leais, as pessoas que te inspiram a escrever. E eu, quando era criança, e aí isso se reflete muito nesse livro aqui, Luz no Horizonte, eu tinha essa inspiração. Eu tinha vizinhos maravilhosos, né? Alguns deles já faleceram, né? Chegaram na altura da idade, foram falecendo, que eu ficava a tarde inteira conversando, tomando chá de cidreira, né? Tem uma crônica minha, que eu também gosto de escrever crônica, a crônica Chá de Cidreira, que eu escrevi em homenagem ao meu vizinho Abílio Cavalcante. Tem a crônica Um Sorriso que Não Teve Fim, que eu escrevi em homenagem à filha dele, Leonida Cavalcante, que sorria o tempo inteiro, né? Então era admirável o sorriso dela. Tem a crônica, aliás, tem o poema sertanejo, que eu fiz em homenagem ao meu avô, né? Ali se acostumou, era ali seu lugarejo, foi onde se enterrou aquele pobre sertanejo. O sertanejo foi feliz, viu a vida sem temor, e assim foi aprendiz do mais belo amor. E aí eu vou contando como foi a vida dele, quando ele ficava feliz quando plantava melancia, quando plantava abóbora,
quando plantava, quando tinha as safras de caju no mês de julho para agosto, a época das farinhadas, como a gente chama, ou desmancha, né? A gente chama da desmancha aqui, né? Como é a época da farinhada, como tudo aquilo traz uma felicidade que muitas vezes a gente só compreende depois. Muitas presenças, né? A gente só entende o que significa a presença com a ausência. Quando você está na presença, você está ali vivendo a presença, e aí quando chega a ausência, você percebe, olha só, como era valiosa a presença, como foi. Então eu digo isso a vocês, eu sei que esse ano eu completei 23 anos, mas eu já levo isso comigo. Valorizem muito os momentos que vocês têm com as pessoas que vocês amam. Valorizem a presença, porque quando um dia vier a ausência, a gente vai ter ali no coração, na mente, guardados os momentos das presenças que nós tivemos, né? E aí a memória vai ser uma forma de presença. A gente vai chorar, vai se entristecer? Vai, mas vai agradecer também por ter tido a oportunidade de ter vivido aquela experiência, de ter conhecido pessoas que valeram a pena, que valem a pena de ser lembradas. E aqui eu trago um exemplo do Santo Destino. Foi um dia lá no sertão que nasceu uma pessoa, longe da devassidão, viveu feliz e não à toa. Era um encanto presenciá-la, sentar-se à mesa e falar, mas ainda escutá-la, vendo histórias contar. Via no tempo e no espaço a oportunidade de cantar, e em um caloroso abraço foi outros campos desbravar. De um adeus não escapou, mas não se serviu de um desatino, o quanto garrido se mostrou em seu santo destino. Bom, temos comentários aqui, né? O comentário são ótimas memórias, devem exatamente inspiram. E a Karina que comentou, né? Só sabemos o valor de um momento quando o momento vira lembrança. E é por isso que a gente entendendo logo o que é possível de haver ausência, que a gente precisa valorizar a presença. E essa presença, esse tempo de pandemia, não vou dizer como benefício, porque são muitas mortes, são muitas perdas, mas se a gente puder extrair uma lição, é do valor do encontro, né? E do valor do que os meios de comunicação têm permitido para a gente também, né? Eu estou presente aqui com vocês, não estou a gente não está se vendo assim no sentido mesmo presencial, mas a gente consegue ver um ao outro, né? Lourdinha, eu estou vendo Lourdinha aqui, Lourdinha está me vendo. Então, assim, a gente está realizando uma presença aqui, né? E uma construção de uma memória também. Essa oficina também é um espaço de construção de memórias. Pode passar. Bom, aqui em Sábios Vestígios, né? Aqui eu faço, na realidade, uma forma muito mais livre de se escrever, né? A poesia. Porque aí vocês vão observar que eu não sigo à risca um padrão, nem de quadra, nem de sextilha, nem de uma estrofe de 7 versos, nem um mote decassílabo, né? Aí eu simplesmente vou colocando uma espécie de texto em uma distribuição em poesia. Sabedoria é a justiça que atiça a fé, que vai a pé sem preguiça. Sensatez seja o fomento, o elemento que se veja, que deseja alimento. A ternura está na gentileza, na pureza, que ao alinhar destronará qualquer vileza.
eu tento, quando a gente tem o hábito, né, a cultura de ir escrevendo com versos, quando a gente vai tentar fazer uma rima, um texto de versos brancos, a gente automaticamente a mente já quer colocar alguma coisa, já quer que uma palavra rime com a outra. Então, aqui é um exemplo de um texto que se pretendeu ser de versos brancos, mas não ficou, né? Por quê? Olha, ficou o com a fé, ficou a justiça com a tiça, ficou a preguiça com a tiça, ficou o seja com veja e deseja, fomento, elemento, alimento, ficou estar com alinhar com destronará, gentileza, pureza e vileza. Então, eu quis fazer, eu vou tentar fazer aqui o verso, vou escrever o branco aqui, né? Que às vezes tem uma subjetividade enorme nos versos brancos. Mas aí eu vou e vou pensando, a mente já vai pensando numa palavra que rime. Às vezes isso também é aquilo, porque vem a palavra cultura, vem disso, vem de cultivar. Então, se eu cultivo a produção de poemas que são metrificados e rimados, quando eu for fazer um de versos brancos, a minha tendência vai ser, eu vou pender para fazer um poema com rimas. Né? Pode passar. Bom, e aqui, encerrando essa etapa dos poemas, eu trouxe o exemplo. Deixa eu ver aqui os comentários. Raimundinha que falou sobre as memórias das farinhadas. Meu Sertão, um poema dela. Né? Raimundinha está nos devendo o livro dela, de poemas. Espero que saia logo, hein, Raimundinha? Beth falou, você está nos servindo com palavras inspiradoras que ficarão gravadas em nossas almas. Muito obrigado, muito profundo, Beth. Muito obrigado, eu fico muito feliz por isso. Bom, no Cordelivro eu trouxe algumas estrofes, né? A professora Eva Graça estava na oficina ontem, hoje ela não pôde participar, se não me falha a memória, tinha um encontro do Clube de Leitura de Alagoinha, o Patativa da Saré, eles têm um clube de leitura, ela e o William, que participou aqui também ontem, então hoje eles estão presentes lá. Bom, então ela produziu também por meio, né, aqui essa oficina como extensão do prêmio Afrânio Castelo Branco. E ela foi com o prêmio Seu João Claudino, né, que ela produziu esse trabalho. Uma violência chamada bullying. Percebam que até na capa ela quis dar um enfoque, né, à palavra violência e bullying. Né? E ela sinaliza bem o fato de que a violência não é só a física, né? Mas também existe a violência verbal, a violência patrimonial, né? No caso de alguém ter a posse de alguma coisa e a pessoa despossuí-la. Né? E aí a poesia em formato de cordel e aquilo que eu disse a vocês ontem, sempre, geralmente, não é sempre, mas geralmente é um poema que começa com o autor apresentando ou com algum desejo. E aí, como é que ela começa? Nestes versos pela paz, aqui venho registrar o que sei sobre este tema como forma de alertar, para que seus malefícios não venham nos afetar. A palavra bullying tem sua origem no inglês e remete a valentão, traduzida em português. Mas nós podemos dizer bullying é estupidez. Também podemos dizer que bullying é covardia, prejudica o semelhante, causando muita agonia, a vida do ser mais frágil ou que está em minoria. Pode passar. Isso, Karina, exatamente. Eu vou comentar daqui a pouco o que você falou. Do chamado cyberbullying, os internautas padecem. No Twitter, Insta e Face, afrontas sempre aparecem. Infelizmente, na rede, os xingamentos só crescem.
Respeitar é uma prática que deve ser rotineira. Julgar a partir de status, nem pense nessa asneira. Jamais hostilize o outro, bullying não é brincadeira. Fico deveras feliz de levar informação através desse cordel agora em circulação. Obrigada, meu bom Deus, por esta publicação. Que as escolas disseminem, a partir do meu escrito, informações sobre o tema, ajudará, acredito. Desejando interagir, chamem Eva Graça Brito. Então, vocês veem que ela obedece, né, a métrica e faz e coloca um alerta muito significativo, muito importante. O bullying, né, que ela fala sobre a origem da palavra que remete à pessoa valentão, a alguma coisa desse tipo, na realidade, a gente pode entender, esse poema é um poema de denúncia social, que de um problema que acontece, digamos, que tem sua proeminência nas escolas, né, geralmente por causas, né, de uma pessoa que tem a pessoa que é um pouco, que tem um peso acima, né, que consideram fora dos padrões, né, ou então alguma pessoa que tem alguma deficiência. Então, quando eu li esse cordel, eu me emocionei, porque quando eu era criança, eu sofri muito bullying, porque eu era bem gordinho, né? E aí, no comentário da Karina, aproveitando o comentário da Karina aqui, que ela colocou, né, que às vezes uma palavra dói mais que um tapa, né, uma tapa. E, de fato, algumas palavras são punhais para pessoas que às vezes não têm uma estrutura. E às vezes a pessoa que está ali, às vezes ela é bem estruturada em casa, né? Mas aquela sensação de eu não quero mais, eu não sou satisfeito com o meu corpo, a menina que não está satisfeita com o cabelo, que não está, sabe? Tudo isso é um alerta de que realmente não é brincadeira. É um tipo de violência. A pessoa sofrer bullying por conta do cabelo, né? O cabelo que até classifica um cabelo bom, um cabelo ruim, né? Quando se trata de um cabelo crespo, um cabelo cacheado, chamar o cabelo de ruim, né? Isso tudo são convenções. Agora, colocar bom e ruim, foi nós que dissemos isso, né? Então, às vezes, isso faz com que a pessoa sofra, e sofra muito, né? Também não quero generalizar, mas acontece casos, a gente sabe, de pessoas que já têm problemas psicológicos fortes, intensos, que ao sofrerem bullying, desenvolvem descontam, né? Cometem violência em escola. A gente viu aquele caso da escola Raul Brasil, eu não sei se vocês se lembram, em Suzano, em São Paulo, onde um aluno veio com uma arma, né, e atirou numa série de pessoas, numa série de alunos, e também contra professores. E aí, como era a vida daquela pessoa, né? Como é que ela era tratada? Ou, enfim, o que ele vivia? Qual era a relação dele com armas ou com outra coisa do tipo, né? Com palavras? O que ele queria despejar, né? Então, muita gente encara aquela pessoa simplesmente como um psicopata ou como um louco. Mas, às vezes, a gente tem que focar muito, nós, seres humanos, seres sociais, focar nos problemas do nosso tempo, né? E o bullying, ele, infelizmente, ainda não saiu de moda, como já deveria ter saído, né? Eu sinto, no meu modo de ver, que hoje isso tem acontecido de uma forma mais velada, mesmo nas redes sociais, assim, no cyberbullying que ela cita, né? Dentro da sala de aula, como professor, eu tenho encarado isso e é uma coisa que eu não permito. Às vezes até uma pessoa diz que é brincando, eu digo, não, mas isso é bullying, isso é violência, então isso não deve proceder. Então é um dos comportamentos que eu já rechaço em sala de aula, comportamentos que têm caráter de bullying, né? Que tem caráter de violência verbal, nesse sentido. Porque, como a Karina falou, né? Às vezes a violência verbal, ela machuca mais se uma pessoa tivesse
ido no tapa com a outra. Em si, ainda bem, né, que existem pessoas que acreditam que o bullying pode levar uma pessoa a fazer coisas horríveis consigo mesma, né? Às vezes, para a pessoa ser chamada de baleia, né? Ser chamada de muita coisa por ter mais peso, aquela pessoa se deprime, né? Diz, o ideal para mim é que eu seja magra, né? É o que a pessoa vai pensar. Pode passar. Bom, e agora, pode passar também a poesia que está em você. Eu queria, antes de falar aqui com a psicologia de um vencido, nós ainda temos um tempo, saber se alguém trouxe algum poema pronto, se alguém... para a gente ver esse momento da poesia que está em você. Algum verso... Certo, nós vamos ver. Pode escrever, Karina. Enquanto a Karina escreve, então, eu mencionei, né, que eu trouxe um dos poemas que eu mais admiro na língua portuguesa, Psicologia de um Vencido, pela forma como ele... a forma que ele tem até um pouco do rebuscamento das palavras, né? Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Olha só o que ele coloca primeiro. Primeiro, a condição química de nós seres humanos. Depois, um paradoxo. Escuridão e rutilância, que é brilho intenso. Sofro desde a epigênese da infância, desde que ele nasceu, então, a influência má dos signos do zodíaco, astrologia. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Então, primeiro, uma pessoa profundamente zelosa com a saúde, diante de um ambiente ruim, que causa ânsia de vômito, que vai da boca de uma pessoa que é cardíaca, né? Ou seja, cardíaca que no sentido cardiopata, possivelmente. Já o verme, este operário de ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Então, a disputa aqui do verme que quer declarar guerra à vida. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Gente, é de uma magnitude esse poema que eu acho que se ele tivesse escrito só ele em vida, já teria o eternizado. Pela mensagem e pela distribuição das palavras. Karina já está... Raimundinha vai recitar o poema. Karina está escrevendo, Karina? Então, se Raimundinha for falar, Raimundinha já pode falar, então, né? Recitar. Enquanto Karina continua escrevendo. Então vamos ouvir, né? Raimundinha com o poema Meu Sertão. Raimundinha.
Ah, sim, Karina escreveu aqui. Você quer ler, Karina? Olha, bem colocado isso, seu poema. Só você a questão, olha só, como eu te ajudaria nesse sentido aqui, como é que você colocaria? Eu te amei como Van Gogh amou as estrelas. Tá certo, aí mesmo a vírgula. Aí você colocaria no outro, junto com o outro verso, te admirei assim como os mais renomados artistas admiram suas obras. Aí ponto. Viu? Fica um poema de versos brancos aí, né? Eu contei para a lua aí o quanto eu precisava de você para sobreviver. Ponto. Mas você me amou como Van Gogh amou a sua vida. Amou tanto que ele mesmo tirou a sua. Olha, você faz muito parabéns pela sua produção, né? Porque fala de um amor assim, um amor de fato fatal, né? Eu não sei como você deu o título a ele, mas é um amor fatal, né? E você mantém a coerência, onde você fala do amor, que como você amou como Van Gogh, te admirou como os mais renomados artistas admiram suas obras, e ainda falou do quanto precisava para sobreviver. Mas eu só foi uma sugestão que me veio aqui, amor fatal. Não sei. Você disse que gostou, legal. Né? Raimundinha tá aí? Raimundinha disse que ia. Sim, Rômulo. Sim, é que eu estava tentando localizar aqui. Eu não vou escrever, não, tá? Eu só vou recitar. Na verdade, Tá bem. um poema que eu já tenho, porque eu não tive tempo de produzir hoje. Como a gente falou, você falou muito dessa temática da vida campestre, né? Que era a temática, que foi uma temática que os poetas árcades priorizaram muito, né? Eu escrevi Meu Sertão há algum tempo, inclusive até participei de um concurso com ele, infelizmente não venci, mas estou lá nas menções honrosas e fiquei muito feliz, foi um concurso que a Academia Alerp promoveu, ele está saindo agora no livro que a Alerp vai publicar, e eu vou tentar recitar aqui para vocês, tá bom? Certo. Meu sertão, nas horas silenciosas da noite, antes que o sono venha me abraçar, ouvindo do forte vento o açoite, o meu sertão ponho-me a cantar. Foi em ti que a semente foi plantada, nasceu, foi bem regada e pôs-se a crescer. O vento forte desviou-lhe da estrada, mas o terreno fértil fez-lhe renascer. É o meu sertão das tardes de janeiro, do urro do boi ao aboio do vaqueiro, do frio da noite, das grandes caçadas, do frio na noite das grandes caçadas e do quebra-pau nas vaquejadas. É o meu sertão das manhãs chuvosas, das noites sem brio e bem neblinosas, em que no leito buscava agasalho, protegendo-me do frio e do orvalho. O olor da jurema branca em flor, o malabarismo do beija-flor, o cheiro do café e o ímpar sabor, é a imagem do mais sublime amor. É o meu sertão de julho a agosto, da massa e do beiju no forno, o gosto. Morena faceiro, o batom rosado, no fim da tarde espero o namorado. A raiz reclina sobre o chão e as raspadeiras entram em ação. O ronco do motor, o ranger da prensa, para a criançada, ó que recompensa. A família unida esculpe o cristal e dissemina-lhe sobre o giral. A pirâmide sugere poder, atributo de quem Deus crê. É o meu sertão sofrido pela seca. Mandacarus crestados para as reses. Da força do sertanejo valente, que desafia o tempo e segue em frente. É o meu sertão do canto do sabiá, nas madrugadas faz-nos despertar. Subida ao morro, doiradas resinas, desafia a si mesmo e fuja da sina. Ó meu sertão, fostes tão explorado,
seres injustos e despoderados, cuja ganância e sede de poder fazem teu pobre povo padecer. O sertão é do tamanho do mundo. Meu sertão é um sonho bem profundo, de flores, cores e imaginação. Meu ser, tão nostálgico ser, meu sertão. Nós falamos aí da questão, você falou aí da questão da farinhada, não foi? Exatamente, eu vi que você falou do Ranger do Motor. É uma temática que está assim, muito presente, né, nas minhas memórias. Né? Você falou aí da prensa, do Ranger do conhece, Motor. Quem conhece a farinhada via, né? Quando eu era criança, eu via a goma, meu pai colocava a gente no giral para colocar a goma, né, para quebrar a goma, né, que a gente chama de polvilho, e eu ficava olhando assim e achava parecido com uma pirâmide, o formato o formato que ele nos ensinava a quebrar era como se fosse uma pirâmide, né? E a pirâmide a gente sabe que ela sujeta poder, né? Aí vem todas as memórias, né? Memórias de infância, memórias de adolescência, as moças que raspavam a mandioca durante todo o dia e se apressavam, se aprontavam, passavam o batom para esperarem os namorados. Enfim, né? É uma memória assim bem carinhosa. Quem viveu... E a gente que mora no sertão, que morou no sertão, né, consegue cultivar, né? E emanar, colocar para fora essas ideias, esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções, né? E aí também vem a questão da denúncia, de falar como os homens exploram de forma desordenada, cortam as árvores, né? E, enfim, aí vem também a função social da poesia, que a poesia não é só aquela coisa bonitinha, que passa emoção, sentimento, mas também é um instrumento de denúncia também. Isso. É um poema de ouro para a gente, né, encerrar esse momento, acho que tão frutuoso para todos nós. Eu fico feliz demais de poder estar, de alguma forma, socializando um pouco do que eu sei com vocês, aprendendo também com essas experiências, através da escuta, através dessa nossa abertura. Eu acho que a gente tem muito... a gente se abre para construir, a gente se abre para ouvir, a gente se abre para se emocionar. Né? A poesia tem esse poder, de fato, para recriar emoções. Foi por isso que eu acreditei, por isso que eu estive ontem e estou aqui novamente. Eu tenho tempo aí, não é, João Fábio? Deixa eu... Isso. Pode passar. No último slide, eu apresento aqui no fim as referências, né, que eu utilizei, né, para a oficina, de uma forma geral, que foi o livro Rastros, da professora Firmina Reis, o Cordelivro, Uma Violência Chamada Bullying, da professora Eva Graça, os meus 2 livros, né, o de poesia, o primeiro e o segundo, o livro da professora Deolinda Marques, Poesia Bissexta, o livro Areias, a 2ª edição, do poeta Chico Miguel, o poema de Augusto dos Anjos, que está nesse livro da Zenir Campos Reis, e o livro Recados, da poetisa Fidélia Rocha. Então, eu agradeço muito, quero agradecer ao pessoal do Museu Osildo Albano, à Associação Amigos do Museu Osildo Albano, agradecer a todos os envolvidos nesse projeto, no prêmio da Frânio Castelo Branco, né, o Sistema de Incentivo Estadual à Cultura, a Secretaria de Estado de Cultura do Piauí, e a vocês, a Universidade Federal do Piauí, também externais, não estão aqui presentes, mas
agradecer a minha professora, amiga, Ana Paula Cantelli Caixa, o professor José Petrúcio de Farias Júnior, agradecer aos monitores, a João Fábio, Juliane, Mariana, Dinorá, que acompanharam a gente, que acompanharam-nos, né, nesses 2 dias, nos auxiliando aqui nessa parte técnica também, e lendo, ajudando, e a vocês que fizeram com que essa oficina pudesse ser consumada, né, pudesse ser veiculada. O meu muito obrigado. Bom, então expressamos a nossa gratidão a todos aqui presentes por terem reservado parte do seu tempo para participar conosco deste momento tão lindo. Agradecemos também ao professor Rômulo Rossi Leal Carvalho pela disponibilidade em compartilhar conosco conhecimento acerca dos textos poéticos. Incluímos ainda o nosso sentimento de gratidão a toda a equipe envolvida em cada etapa do planejamento da execução desta oficina. Dessa forma, aproveitamos o momento para citar mais uma vez a Secretaria Especial de Cultura, Secretaria de Cultura do Piauí, a Secult Piauí, Sistema de Incentivo Estadual à Cultura, Lei Aldir Blanc, Prêmio Alfredo Castelo Branco, Associação dos Amigos do Museu Taubano e a Universidade Federal do Piauí. Aproveitamos também a oportunidade para divulgar as nossas redes sociais, para que vocês possam estar sempre atentos. Então, prestem atenção, né? Fiquem atentos às nossas redes sociais, Instagram, @Museus da Albano, Facebook, Museus da Albano e YouTube, Museus da Albano. As próximas oficinas serão divulgadas em breve. Lembramos que os certificados de participação serão enviados no e-mail cadastrado pelos participantes. Então, caso alguém não tenha preenchido ainda a lista de frequência, ainda dá tempo. Só vai receber o certificado quem participou, né, ontem e hoje. Então, nós precisamos da assinatura de vocês para ter esse controle. Então, caso queiram assistir novamente a esta oficina ou divulgar para os seus amigos, a mesma se encontrará no canal, né, do Museu Taubano, no YouTube. Então, é isso. Tenham uma boa noite. E muito obrigada mais uma vez a todos pela participação e o professor Rômulo pela belíssima oficina, né? Tenho certeza que nós vamos levar essa aprendizagem para toda a vida, porque foram palavras muito bonitas, foram momentos de grande aprendizagem para todos nós. Muito obrigada e tenham uma boa noite. Como ele falou, realmente foram momentos frutuosos, foi uma oficina frutuosa, viu? Eu digo que eu tinha esse lado, né, nem adormecido, era morto, né, nem adormecido. O lado esse outro lado da poesia, porque a poesia realmente ela recria emoções, ela cria memória, carinho, denúncia. Olha, várias palavras eu fiquei com vontade de anotar, mas não anotei, mas é da Raimundinha, que ela diz assim: o sono vem me abraçar. Quer dizer, olha só a forma de dizer, né? Vem me abraçar, de forma carinhosa. Então, a poesia, eu não tinha atentado para esse lado, para esses outros lados, né? Da denúncia, do carinho, da memória. Então, me despertou. Eu lia poesia, mas só para achar bonito, assim, eu vi, já vê que está rimando mais, já vê qual verso que está rimando, aquela coisa. E ontem, hoje, eu descobri o outro lado da poesia, que você vê o ambiente, o tempo, o local que a pessoa está inserido, o que ele está passando naquele momento. Então, você descobre as emoções, né? Também, né? Esse dado aí, para mim, estava adormecido. Então, parabéns, Rômulo. Você realmente conseguiu atingir seu objetivo, que acho que aqui, todos que estamos aqui, a gente vai sair com uma mensagem, com aprendizado, com despertar, com uma vontade de ler poesia.
Viu? É isso que me, é isso que me deixa muito feliz, isso, viu, Lourdinha? Fiquei muito feliz em saber. Lourdinha, e assim, para que essa não seja a única oficina, né, que Rômulo vai ministrar, assim, futuramente, da gente ter essa oportunidade de tê-lo novamente conosco. Quem sabe, né, Rômulo? Até por conta dos inúmeros trabalhos que ele tem, inclusive, Beth, eu também agora não sei nem qual o livro dele que eu quero adquirir. Eu também não. Dúvida Deus, que ele cruel. Eu espero que a gente possa se reencontrar em breve mesmo. Vai ser um grande prazer para mim. Para nós também. Pois tá bom, pois tudo Quem de bom, sabe muito obrigada. uma Boa próxima noite. falando sobre romance, sobre crônica, Pronto. sobre outros temas. Né? Ótimo, ótimo. Certo. Pois é, pois. Boa noite, tudo de bom para todo mundo. Pois boa noite para todos, viu? Boa Muito noite. obrigada.